Olá a todos, Bruno Vanderlei de novo aqui. Agora vamos dar uma olhadinha num comando muito simples, pessoal, mas que nem todo mundo sabe utilizar corretamente. Que comando é esse? É o ipconfig. Como eu te disse em vídeos anteriores, você tendo o máximo de informações possíveis sobre problemas pode ser decisivo para que você consiga aí resolver problemas simples na sua rede, mas que são incômodos, né? Como por exemplo um desktop ou um notebook que está sem acesso à internet. Então, esses detalhes, né, você vê através do ipconfig. E só lembrando, né, que através da minha formação em rede de computadores, que é o meu curso online, você vê esses aspectos com mais profundidade, como resolver problemas, implantar redes e entender toda a estrutura TCP/IP e de roteamento que existe nas redes de infraestrutura atualmente. Perfeito? Teremos também em breve aí o e-book de troubleshooting em redes. Não vai ser um livro gigante, vai ser um guia de referência para você, profissional aí de TI e Telecom, né, ter em mãos para quando você tiver um problema, você já ter um passo a passo ali para diagnosticar e tentar resolver esse problema. Perfeito? Sem mais delongas, vamos com tudo. Maravilha, pessoal. Vamos para a prática aqui agora, né? Então vem aqui comigo para o quadro que eu vou te mostrar o que é esse ipconfig. O ipconfig, pessoal, ele mostra a informação atual sobre a sua rede, como, por exemplo, seu endereço IP e seu endereço MAC, e também o endereço IP do seu roteador. Ele pode também mostrar informações sobre o seu servidor DHCP, né, que é o servidor aí que serve para que você receba as informações de rede para que você consiga fazer a transmissão de dados, e também o DNS, né, que é o Domain Name Service, que serve aí para que você traduza o endereço IP, né, em uma URL, né, ou o inverso, né, ou seja, você pega um texto e converte em IP, ou então de um IP para um texto também é possível. Então vamos dar primeiro o comando aqui, o ipconfig, no nosso prompt de comando. Quando eu dou Enter aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela, ele vai me dar as configurações dos meus adaptadores de rede. Neste caso aqui, eu tenho alguns adaptadores de rede, né? Eu tenho meu adaptador de rede Ethernet, via cabo, né? Que ele não tem configuração nenhuma, porque eu não estou usando Ethernet. Tenho aqui adaptador de rede sem fio. Tenho também aqui esses outros adaptadores de rede sem fio, né? Na verdade, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo são adaptadores virtuais, na sua grande maioria, né? Quando você usa aplicativos de virtualização. E aqui tem o meu adaptador de rede sem fio que eu estou efetivamente utilizando, onde eu tenho aqui o meu endereço IP versão 6, o meu endereço IP versão 4, né, a máscara de subrede e também aí o gateway padrão, o famoso default gateway. Com essas informações, pessoal, você já consegue aí ter um pouco de troubleshooting, fazer um troubleshooting. No meu caso aqui, eu tenho um gateway padrão 192.168.0.1 dentro dessa máscara aqui, ou seja, o 92.168.0.1 até o 92.168.0.254, né, a quantidade de endereços disponíveis, e eu estou dentro desse range. Eu estou aqui em 187, ou seja, eu estou entre 1 e 254. Então, estamos na mesma rede. Se eu estivesse aqui com o meu gateway padrão fora deste range, né, provavelmente eu não conseguiria acessar esse cara aqui, né, porque o gateway padrão é a saída da rede, né, é como se fosse a porta da sua casa, né. Imagina que a porta da minha casa fique na casa do vizinho, né, não faz sentido, né, ou seja, estaria errado. É como se o meu gateway padrão fosse o 92.168.1.1, ou seja, esse ponto 1 aqui, ele representaria a casa do vizinho, então não iria fazer sentido. Então, um teste simples que a gente pode fazer é com ping, né? Dar um ping para o default gateway, 192.168.0.1, certamente vai funcionar, né, já que nós estamos dentro da mesma rede, e eu tenho uma latência aqui bem baixa, né, 4 milissegundos. Ela só está um pouco mais alta aqui, tá, pessoal? Porque eu estou numa rede Wi-Fi, estou relativamente longe do access point, então com isso eu já tenho uma perda, talvez algumas retransmissões de quadros, né, do padrão I3E 802.11. Perfeito, mas vejam aqui, eu consigo acessar o meu default gateway. Em consequência, eu devo também acessar algum site qualquer, né? Se eu der ping aqui, perdão, google.com, eu certamente
devo ter conectividade, né? Posso ter alguma perda de pacote aqui, né? Veja, tive uma perda de pacote, é, acontece, tá? Especialmente na primeira vez que você dá um ping, né? Ele pode estar resolvendo aqui o protocolo ARP, mas não temos nenhum grande problema aqui. Agora, se eu quiser ver informações mais detalhadas, como por exemplo aí, o protocolo DHCP e DNS, eu preciso de um comando aí mais completo. Ou seja, eu preciso do meu ipconfig/all. Aqui vejam, tenho muitos mais detalhes. Percebam, né? Vou direto para o meu adaptador de rede sem fio aqui. Eu tenho agora o meu endereço físico, ele diz que o DHCP está habilitado, né? Ou seja, o protocolo DHCP está habilitado na minha máquina e eu peguei um endereço, né? Um IP, né? E demais configurações através desse servidor DHCP. Então eu tenho aqui um endereço IPv6 de link local, né? Ou seja, o endereço IP versão 6 que funciona aqui somente dentro da minha rede local. Tem meu endereço IP versão 4, perfeito? E tenho também aqui o meu gateway padrão, né, como vocês já viram, assim como o servidor DHCP, que por coincidência é o mesmo endereço do gateway padrão. Haja vista que eu estou aqui numa rede doméstica, Wi-Fi, e o meu próprio Access Point já faz essa função de servidor DHCP e também de gateway. Muitas vezes ele também faz função de DNS. Perfeito, pessoal? Então veja que eu tenho mais detalhes aqui, né? Muitas vezes acontece o quê? Se você, por exemplo, não tem um endereço IP, né, dentro aqui da mesma faixa de endereço do seu servidor DHCP, imagina que eu tenho aqui um endereço começando com 169, né? É um endereço que a gente chama de APIPA, né? Um endereço que não faz parte aí do meu range do DHCP, ou seja, ele não faz parte aqui, né, daqueles endereços que podem ser emprestados para os clientes que o servidor pode oferecer. Então, isso é um problema também. Perfeito? E como é que você resolve problemas? É até meio bobo, né, falar isso, mas quando você, por exemplo, tem um problema em algum equipamento seu, de qualquer espécie, o que você faz? Você reinicia, né? Vou reiniciar o computador, vou reiniciar o smartphone, vou reiniciar o meu MP3 player, né, para os mais antigos, e assim sucessivamente. De certa forma, nós fazemos a mesma coisa aqui. Tá? Mas só que a gente não precisa reiniciar tudo, né? Você pode primeiro liberar as configurações e reiniciar as configurações da sua máquina, né? Da sua interface de rede, melhor dizendo. Então, um comando que você pode usar, caso você esteja com problema de acesso à internet, é o ipconfig/release. O que esse comando faz, pessoal? Esse comando, na verdade, ele vai aí pegar e liberar esse endereço IP que você está usando atualmente. É uma forma de você resetar, né, esse endereço IP. Tudo bem? Então, ele libera automaticamente, o protocolo DHCP entra em ação e pega de novo esse endereço IP. Então, a tendência natural é que quando você dá esse comando aqui, né, o seu endereço IP, se você tiver muitos equipamentos na sua rede, né, uma rede dinâmica, né, com 100, 200 equipamentos, pode ser que o seu endereço IP aqui, né, que nesse caso vai ser qual? Deixa eu só achar aqui que eu me perdi um pouquinho. Que está aqui, né? 192.168.0.187, ele pode até ser alterado, tá? Mas é uma forma aí de você dar um reset, de certa forma, na sua interface de rede. Então, eu dou release aqui, já dei enter, tá? E com isso você libera, né, o endereço IP. Perfeito. Né, eu liberei endereço aqui, né? Eu esvaziei, né? E agora eu coloco o comando renew, ou seja, eu posso dar um comando aqui, ipconfig e renew. Serve para quê? Para ativar o protocolo DHCP de forma com que ele peça novos endereços. Vejam aqui, né, que a minha interface está vazia agora, né, não tem endereço nenhum, a não ser o endereço de link local IP versão 6. Agora eu dou ipconfig renew e o protocolo DHCP ele entra em ação e renova, né, ou seja, faço um reinício das configurações. Vejam aqui, agora eu tenho o endereço IP novamente, máscara, né, e gateway padrão. Perfeito, pessoal? Uma outra coisa também que você pode usar, né, como dica final, muitas vezes você tem aí dificuldade de acessar respectivos sites. Sei lá, eu tento acessar o Globo.com, não consigo acessar, mas eu entro no UOL, funciona.
Aí você pensa, pô, o Globo.com está com algum problema, está fora do ar? Às vezes não é, pessoal. Às vezes a sua tabela de DNS, né, que é o que faz a vinculação do endereço IP com o endereço URL, né, que nós chamamos, né, ou seja, o endereço de texto, né, ela está desatualizada por algum motivo. Então você tem que forçar essa atualização. Como é que você força? Você dá o comando ipconfig /flush DNS. Com isso, você libera o cache e faz com que o seu cliente DNS ele vá buscar informações novas nos servidores na internet. Perfeito, pessoal? Então, essas são as dicas de hoje. São bastante simples, mas também são bastante úteis para o seu dia a dia como profissional de TI e Telecom. Agradeço de novo aqui o seu tempo, sua paciência e te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço!